O ato de Bolsonaro na Avenida Paulista e as implicações sobre as falas do ex-presidente na manifestação são temas da minha conversa com o jurista e presidente do IPEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Virginia. Doutor Quioche, vimos aí no último domingo na Avenida Paulista aí tomada por pessoas vestindo verde e amarelo em uma manifestação a favor do Bolsonaro. Era a fotografia que ele queria, mostrando a sua força de mobilização, mas algumas falas indicam que o ex-presidente pode ter aí problemas com a Polícia Federal. Em cima do trio elétrico, o Bolsonaro admitiu que existia a tal minuta do golpe. Em termos legais, doutor Quioche, quais serão as implicações para o Bolsonaro nos inquéritos que investigam aí uma tentativa de golpe de Estado? Virginia, até parece uma piada, né? Mas é a dura realidade. A Polícia Federal agora está alegando que houve uma confissão pública da minuta do golpe. O que é essa minuta do golpe que a mídia está confundindo com o estado de sítio? Era uma minuta do estado de defesa, que é um remédio constitucionalmente previsto no artigo 136 da Constituição Federal, que instaura uma de uma forma excepcional o regime da legalidade, ameaçado de ruptura das instituições democráticas. Só que, para isso, ele tem que ouvir tanto o Conselho da República como o Conselho de Defesa Nacional. Nesses dois conselhos tem assento o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça. E no caso de Conselho de Defesa Nacional, além dessas autoridades, tem que compor os três comandantes das Forças Armadas. Então, como é que se pode falar em golpe por meio de uma Constituição? Golpe haveria se ele decretasse o estado de sítio ad eterno, e não como manda a Constituição, que tem que definir o espaço, o local e o tempo de duração. Ora, então, pode ter sido uma cogitação não é crime. Crime é a tentativa de colocar em prática a cogitação feita. Então, provavelmente, os ministros militares, comandantes militares, não toparam a aprovar essa minuta. Então, o estado de defesa, antigamente o estado de emergência, não aconteceu. Não há crime nisso. Doutor Quioche, a gente viu aí o próprio Bolsonaro em cima do trio elétrico falando exatamente essa defesa que o próprio advogado de defesa do ex-presidente também reforçou que essa talvez seja a linha aí de defesa do ex-presidente em cima dessa tentativa de golpe de Estado. Mas o ministro Alexandre de Moraes voltou a falar das críticas sobre a condução do processo de tentativa de golpe de Estado. Diz que muitos falam aí que tentativa não é crime, mas lembrou que se o golpe tivesse dado certo, não teria espaço aí para investigação, ou seja, a Suprema Corte seria diluída. Está claro que a narrativa do golpe de Estado já está bem estruturada aí na visão do ministro Moraes. Então, dificilmente o Bolsonaro vai escapar de uma prisão. Existe alguma chance para o Bolsonaro neste processo, com essa linha de defesa que a gente viu o senhor falando e o que a gente vê que o próprio advogado de defesa do ex-presidente Bolsonaro vai usar aí na condução do processo? Bom, há dois equívocos no pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, que não houve tentativa. E se houvesse, tentativa é crime. Crime se não se consumou por razões alheias à vontade daquele que quer cometer o crime. Então, é crime. Só que não houve tentativa, houve cogitação, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, insistir é, que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, parece uma brincadeira isso daí, entendeu? Então, os dois ministros do Supremo Tribunal, ministro Cássio Nunes e ministro, como é que chama aquele? Mendonça, né? O ministro Mendonça, foram os dois únicos que viram, naquele episódio 8 de abril, apenas um crime, o crime de depredação do patrimônio público. Esse negócio de tentar,
derrubar o regime, destruir o Estado Democrático de Direito, segundo a visão desses dois ministros, ou no que eles estão certos, não aconteceu. Como é que uma multidão desarmada vai tentar derrubar o regime? Isso é impossível, não é? Doutor Quioche, a gente viu o Bolsonaro pedindo na manifestação de domingo anistia para os condenados e os investigados nos atos de 8 de janeiro. Um projeto no Congresso Nacional já discute esse tema. Existe mesmo a possibilidade de anistiar quem participou dos atos de 8 de janeiro? Bom, isso vai depender dos deputados do Centrão, né? Então, sem o Centrão, nada vai sair. A única forma de inviabilizar a anistia seria enquadrar, por um absurdo que seja, aquele episódio num crime terrorista. Então, contra o terrorismo não há anistia. Mas a- aqueles fatos estão muito longe de configurar um crime terrorista. O terror implica sequestro, assassinato, cárcere privado, explosão de bombas. Isso é terror. Agora, nada disso aconteceu. Doutor Piocha, a Polícia Federal anunciou que quer ouvir o pastor Silas Malafaia, que coordenou a manifestação na Avenida Paulista. Durante o ato, Malafaia bradou palavras de ordem, criticou os ministros do Supremo. Falou aí, doutor Piocha, alguma coisa tão grave assim para que a Polícia Federal se preocupe a ponto de chamá-lo para o interrogatório? Pois é, essa fala do Malafaia, ele desafiou a determinação do Supremo Tribunal Federal, que não poderia falar um A contra o Supremo Tribunal Federal. Ele falou as beças. Então, eu tenho a impressão que ele queria ser preso para servir de mártir e, com isso, gerar uma reação de toda a classe religiosa, né? Então, parece que, por causa disso, que a Polícia Federal está agindo com cautela, né? Senão já devia ter prendido, né? Doutor Cacho, mudando de assunto, vamos falar aí sobre as declarações de Lula sobre o Holocausto, que tornaram o presidente persona non grata em Israel. A colocação do Lula foi realmente um desastre diplomático, não foi mesmo, doutor Quioche? Sem dúvida, Vivi. É, nunca se pode provocar um país amigo do Brasil, não é? Foi uma provocação gratuita. Não tem menor sentido comparar a atuação de Israel, que não está atacando, está contra-atacando, está se defendendo do, dos terroristas lá do Hamas. Então, isso foi realmente uma mancha na diplomacia brasileira e que acabou gerando 143 assinaturas de deputados exigindo o impeachment, não é? Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que detém a prerrogativa de colocar isso em votação, ele está sob pressão, né? Doutor Quioche, e tem realmente aí dados legais para se pedir o impeachment de Lula nesse caso da declaração sobre o Holocausto e o caso de ter sido considerado aí persona non grata em Israel? Sim, tem previsão expressa na Lei 1050, 1050 de 51. Então, esse é crime de responsabilidade você provocar animosidade com potência estrangeira, entendeu? Que pode, eventualmente, implicar numa operação bélica. Então, isso é crime de responsabilidade. Agora, o problema é se esses deputados irão realmente pressionar o presidente Lira para colocar isso em votação. Por quê? O Lula já gastou 20 bilhões e meio para tentar barrar esse impeachment, entendeu? Então é um impeachment que vai custar muito caro ao povo brasileiro. Doutor Pioche, e além de ter deixado aí o país numa situação muito complicada, né? Às vésperas de receber aí a importante reunião do G20 no Rio de Janeiro, em novembro, já recebendo várias autoridades de várias partes de vários países para falar sobre realmente a reunião do G20, ficou numa situação complicada o país
diante dessa fala do presidente Lula, não foi? Verdade, verdade, mesmo porque o presidente Bolsonaro, ele exibiu a bandeira, né, de Israel, não é? Sabendo que estavam presentes os representantes do G20 naquele dia. Então, todos os representantes do G20 devem estar divulgando por mundo afora, eles viram a força, ao poder de coesão que o ex-presidente Bolsonaro detém. E a sua determinação foi cumprida à risca. Ele falou: "Eu não quero saber de faixa e também não quero saber de slogan provocativos." Então, foi a manifestação gigantesca, mais pacífica que já ocorreu no Brasil. Doutor Kiyoshi, mudando de assunto agora, falando sobre o Flávio Dino, agora ministro do STF, antes de deixar o cargo de senador, propôs que juízes, promotores e militares que cometerem delitos graves sejam excluídos do serviço público e não apenas aposentados compulsoriamente. Uma PEC assim pode passar no Congresso, doutor Kiyoshi? Eu acho que não, né? O ministro Dino revela o seu caráter guerrilhista, né? Até o último momento do exercício de seu mandato, né? Agora, eu não sei se ele diz que, vestindo a toga, ele vai deixar de lado as paixões políticas. Tenho minhas dúvidas. Qual que será a atuação do agora ministro Flávio Dino no Supremo? O que o senhor espera? Eu espero a mesma coisa que ele vinha fazendo como ministro da Justiça, né? Então, ele vai reprimir a liberdade de expressão, vai reprimir, vai manter a grande mídia sob mordaz, entendeu? Isso que vai acontecer. Doutor Kiyoshi, antes de terminar, queria falar com o senhor sobre as novas regras do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições, talvez já neste ano, sobre as novas ferramentas digitais, como o deepfake, o uso da inteligência artificial nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral traçou aí regras para evitar que milícias digitais propaguem notícias falsas que ameaçam a democracia. Foi uma decisão correta? Estamos no caminho certo aí para eleições mais seguras? Eu acho que não. Agora está na hora de o parlamento acordar. Esse negócio de conferir poder normativo ao Tribunal Superior Eleitoral não tem previsão na Constituição Federal de 1988. Isso vem acontecendo de longa data. Toda véspera de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixa uma instrução normativa que fica valendo como se fosse lei do Congresso Nacional. Isso está errado. Como é que uma pessoa que não recebeu um voto sequer pode fazer as leis do legislador nacional? Não pode. Então está na hora de o Congresso rever essa matéria e passar a não aceitar mais a instrução normativa do TSE. Porque, na sua opinião, doutor Kiyoshi, essas mesmas regras aí, que quando a gente fala de notícia falsa, é sempre complicado identificar, né? O que é a notícia falsa? O deepfake a gente viu que realmente é um processo aí de inteligência artificial que transforma a imagem da pessoa, a voz da pessoa, é realmente muito complicado. Isso usado nas eleições pode ter realmente um processo aí destrutivo para as eleições e para a democracia do país. Mas sempre quando a gente fala de notícia falsa, tem esse problema de determinar o que é notícia falsa, não é mesmo? Exatamente, você tocou no ponto nevrálgico, né? Então, a notícia falsa vai depender da fonte que veiculou, não é? Se for um direitista que veiculou alguma coisa contra o atual governo, é fake news. Mas se for algum aí da Globo aí que noticiou uma inverdade, aquilo não é fake news, aquilo é fato verídico. Então, o conceito de fake news é muito subjetivo. Você pode jogar tanto de um lado como de outro. Então, depende da fonte, não é? Se a fonte não for alinhado ao governo, é fake news. Mas se for alinhado, ele pode mentir à vontade. Aquilo lá é fato verídico, tá?
Sem dúvida, é um grande desafio aí, não só nas É, eleições, mas para a comunicação de um país ter é, realmente esse sempre é sempre um lado diferente, como o senhor mesmo falou, o fato verídico é realmente difícil de ser contestado, dependendo do lado, se interpreta de um jeito, é verdade. complicado mesmo. A grande mídia, todo dia está cometendo fake news. Isso daí acaba contagiando a mente do cidadão comum. Ele pode achar que aquilo é verdade, não é? Às vezes, entre eles próprios há um desentendimento. Uma hora, um repórter fala lá que a economia cresceu, tá, 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 tá. Aí um outro mostra um dado, não é? Não simultaneamente, mas um momento anterior ou posterior, dizendo que o PIB caiu, não é? Então, ele disse que houve uma herança maldita no governo Bolsonaro. Só que essa herança maldita é 51 bilhões de superávit em 31 de dezembro de 2022. Não é? Logo nos dois primeiros governos já deu um déficit de 200 e tantos bilhões. Pois é, diante de um fato verídico, pode-se contar aí diversas verdades, não é, doutor Não. Quiochi? Pois é, mas isso daí, se a fonte partiu da direita, é fake news. É, a gente vai ter esse problema, esse cuidado aí durante as eleições, sem dúvida. Doutor Né? Quiochi, terminou o nosso tempo aqui no NGT Notícias. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso telejornal. Eu que agradeço, Viviana. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quiochi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.